E aí, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, eu vim hidratar meu cabelo, falar sobre cabelo, né? Falar sobre cabelo. Eu vou lavar o meu cabelo agora. Enquanto eu hidrato, né? Eu vou conversando aqui com vocês. Bom, gente, eu já lavei, né, o cabelo aqui. E eu vou hidratar o cabelo, né? Eu tô falando baixinho aqui com vocês. Aí eu vou hidratar meu cabelo, né, com essa hidratação do Saline, né, que é pra alisada. E ele é bem consistente. Eu já mostrei aqui pra vocês. Eu vou hidratar com ele agora. Faz uns 5 anos que eu entrei em transição, né? Faz uns 5 anos que eu entrei em transição. E eu acho, assim, no começo da minha transição, né, foi um pipoco, né? Da minha transição toda. Foi ruimzinho, porque nenhuma transição, né, é boa. E faz uns 5 anos que eu fiz a transição toda. E eu acho que vai fazer uns 2 anos que eu cortei, né, o meu cabelo na primeira vez, depois do Big Shop, né? Depois do Big Shop eu cortei, né, a primeira vez, acho que foi no ano retrasado, ou não. Acho que não sei se foi no ano retrasado ou no ano de 2022, né? Aí, o meu primeiro corte, eu cortei em casa, né? Mandei meu pai cortar tudo. E eu não gostei, porque ele cortou bem curtinho, né? Ele cortou bem curtinho. E eu não gostei na época. Na época eu não gostei do meu primeiro corte, né? Diz ele que ele queria igualar tudo, enfim. E tudo bem, eu fiquei assim triste, né? Eu fiquei um pouquinho com raiva, porque era só as pontinhas que eu mandei, né? Eu mandei cortar só as pontinhas, mas ele cortou bem curtinho mesmo, né? Eu fiquei assim triste e com raiva ao mesmo tempo, né? Mas enfim, o cabelo cresceu tudo, aí eu cortei. Acho que foi no ano passado que eu cortei, no começo do ano. Eu acho que eu cortei no começo do ano passado, né? Aí só as pontinhas, tudo mais, eu finalizei, né, o cabelo. E eu tive satisfeito, fiquei satisfeito com o corte, né? Porque eu precisava de novo corte, né? Pra igualar, porque ficou desigual, né? Aí passou um tempo e até hoje, até agora não cortei mais, né? Eu acredito que no final desse ano eu cortei, né? Na minha transição foi assim, um pouquinho sofrido, né? Um pouquinho sofrido, mas eu cortei. E eu cortei desse tamanho, né? Pra, pra, pra ficar prático, né? No meu dia a dia tudo. Porque como eu fui inventar de pintar meu cabelo, né? Aquelas tintas de mercado, não tem? De farmácia, aquelas tintas de mercado de farmácia. Eu fui inventar de cortar o cabelo, ou pintar o cabelo, fui inventar de pintar o cabelo e começou a quebrar, né? Começou a quebrar, enfim. Aí, e eu também, eu não tava hidratando meu cabelo, né? E eu tô pensando em pintar de novo. Aí eu não tava hidratando meu cabelo, né? Quando eu voltei a hidratar meu cabelo, aí eu pensei em pintar de novo. Eu não sei se eu vou pintar de novo, né? Com a tinta de farmácia. Não sei se eu vou pintar. Tô pensando ainda. Como eu voltei, né? Enfim, eu fui inventar de cortar esse estilo de cabelo, né? Tava até pequenininho, né? Não sei se vocês viram. E no começo da minha transição foi assim, caótico, né? Porque eu não sabia lidar com a minha transição. Eu não sabia como finalizar, né? Com o cabelo liso e cacheado ao mesmo tempo, né? Eu não sabia como lidar. E eu fui inventar de comprar um monte de produto.
um monte de produto que eu inventei de comprar. Pra quê? Né? Porque o cabelo cacheado, ele muda, né? Como foi a minha primeira vez, como é a minha primeira vez, né? Cacheada, tudo. Como eu tava descobrindo o cabelo cacheado, eu não sabia lidar, né? Eu comprava um monte de produto e, enfim, foi um gasto em vão. Deixa eu ver aqui. Até chegar a esse ponto, né? Eu inventei de cortar esse tipo de cabelo porque meu cabelo tava quebrando, né? Enfim. E eu tô amando esse estilo de cabelo, né? Lá pra frente, quando eu tiver assim grande, maior, né? Eu vou igualar ele porque tem vários pontos aqui que eu tô sentindo que tem desigual, né? Quando eu fui lá no barbeiro, quando eu fui lá no barbeiro, ele disse que tem algumas coisas desiguais, né? Vou deixar crescer um pouquinho pra cortar, né? Pra igualar. Aí esse ano eu vou cortar pra igualar. Não sei se eu. Acho que não. Não vou cortar esse ano, né? Eu vou deixar espera crescer. E acho que no próximo ano eu vou cortar de novo, né? Pra igualar. Porque dá tempo daqui pro final do ano. Dá tempo de crescer, né? Daqui pro final do ano. Faz uns 2, 3 meses que eu cortei. Que dá tempo de crescer. Cai um pouquinho. Não sei se dá pra ver, né? Cai um pouquinho. E vou esperar crescer um pouquinho, né? Pra cortar de novo. Daqui pro ano que vem cresce bastante, né? Hidratando tudo. Eu acho que eu não vou pintar não, gente. Eu acho que eu não vou pintar o cabelo não. Enfim. No começo da minha transição foi assim, eu soube e não soube lidar, né? Eu soube e não soube lidar. Caindo o cabelo. Começando a cair, né? Depois que começa a crescer, né? Começa a cair. Normal. E hoje, gente, eu tô vendo, né, que tem algumas partes do meu cabelo bem poroso mesmo, aqui, principalmente nesse topo aqui. Eu não sei se é por conta do excesso do óleo de rícino, né, porque teve um tempo aí que eu tava usando muito óleo de rícino, né. Eu gastei 2 potes de óleo de rícino e eu colocava principalmente a raiz, né, no couro cabeludo. Aí quando eu ia colocar direto aqui, né? O meu movimento era assim, né? Quando eu ia colocar assim. Não sei se isso prejudicou o couro cabeludo, né? Porque eu colocava logo na raiz, né? Porque o meu movimento, como eu colocava, era assim, né? Eu vinha aqui e ia direto pra cá, né? Pro topo, que era esse topo aqui. É esse topo aqui que é muito poroso. E eu tava usando muito óleo de rícino, né? No couro cabeludo. E tanto que eu usei muito, tanto que eu comecei a usar tudo. Tanto que o couro cabeludo ficou muito sensível, né? De usar tanto, eu usei muito, bastante, quase todo dia, né? Praticamente todo dia eu usava, assim, né? Direto pra cá. E de tanto eu usar no couro cabeludo, principalmente essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, que eu falei pra vocês. Essa parte aqui, o couro cabeludo ficou muito sensível. Assim, quando eu puxo assim, ó, quando eu puxava um pouquinho, doía o couro cabeludo. E eu diminui, né? Eu parei de usar. Aí começou a melhorar, né? Eu comecei a colocar babosa, né, no couro cabeludo, principalmente aqui, né, focando aqui, eu comecei a colocar babosa, né, gelada. Aí começou a melhorar um pouquinho, mas não o suficiente, né, eu acho que o couro cabeludo tá um pouquinho doente, né, tá um pouquinho fragilizado, mas recuperou bastante, né, porque no começo era muito sensível mesmo, né. E sobre o meu Big Shop, né, que eu comecei, eu cortei meu cabelo bem aqui, né? Meu cabelo tava desse tamanho assim, né?
Eu acho que dava um palmo de cabelo cacheado. Meu Big Shop foi um alívio pra mim, né? Mas como tudo era novo, aí lá vai eu aprender a finalizar meu cabelo, né? Tanto que eu não aprendi, né, na transição tudo. E eu fui aprender aos pouquinhos, né? E foi nesse tempo que eu comprei a doidada, né? Produto adoidado. Hidratação, creme de PTA, tudo adoidado. Aqueles que estimulam o crescimento, né? E eu comprei um monte de coisa pra estimular o cabelo, né? Enfim, eu fiz o meu Big Shop, foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque eu aliviei bastante minha mente, né? Porque eu fiquei aliviada, né? Mas eu tive que aprender, né? A finalizar meu cabelo, tudo. Eu tive que aprender na marra mesmo. Tanto que eu comecei a assistir o canal, né? Da Estrelando e da Nicole. E no começo da minha transição do cabelo era lindo, né? Eu acabei de colocar o creme de hidratação, né? Parece que eu finalizei, né? Parece que eu finalizei o cabelo. Mas enfim, quando eu fiz o meu Big Shop, meu cabelo era lindo, lindo, eu tive que aprender, né? A finalizar meu cabelo. Enfim, foi daí que eu comecei a assistir Estrelando, o canal de Estrelando e Nicole Alexejuk, né? Esses dois canais me ajudam bastante a cuidar do meu cabelo, a entender o cabelo, né? Esses dois canais me ajudaram bastante. Mas enfim, gente, é sobre isso no meu cabelo, né? Cuide do seu cabelo, corte, se você quiser cortar o seu cabelo desse estilo, corte, mas pense, né? Para não se arrepender depois. Se você quiser cortar desse estilo, baixinho, né? Corte, mas corte pensando em não se arrepender. E eu, quando eu for fazer alguma coisa, né? Quando eu vou mexer no meu cabelo, principalmente, alguma coisa, né? Em mim. Quando eu vou mexer alguma coisa em mim, eu penso bastante. Para cortar meu cabelo, eu pensei mais de 3 meses, para você ter noção. Para você ter noção, eu pensei em mais de 3 meses. No primeiro momento, né, na primeira semana, eu pensei em cortar meu cabelo desse tamanho, mas eu não tive coragem, tive medo, né? Medo de me arrepender. E eu pensei bastante sobre isso, mas eu cortei meu cabelo no final de janeiro, eu acho. No final de janeiro, vai fazer 3 meses, né, que eu cortei. E eu não me arrependo, porque é muita praticidade, né? E é muito prático. Tipo, agora, eu coloquei creme de hidratação e no instante eu coloquei o creme de hidratação. Se eu tivesse com o cabelo grande, eu ainda tava colocando creme de PTA. Creme de PTA não, creme de hidratação. Eu ainda tava no processo. E eu acabei de colocar a hidratação, quase que finalizou, né? Mas é muito prático para cortar, né? Se quiser colocar óleo, coloca um óleo, né? Molha a mão e finaliza. Muito mais prático, porque eu não tava mais aguentando meu cabelo grande, né? Enfim, gente, é isso, né? Com o tempo a gente vai desgostando do cabelo grande. Com o tempo a gente quer renovar, né? O cabelo, a gente quer renovar as coisas, né? Você, tudo. Eu queria renovar o cabelo, né? Enfim, foi esse cabelo eu escolhi, né? Cortar tudo. Foi a melhor coisa que eu cortei tudo. Eu não me arrependo. E agora é só crescer, né? Só crescer. E tá crescendo bastante, bem saudável. Não sei se eu vou pensar. Não sei se eu vou querer pintar, né? Porque tô querendo pintar. Mas ao mesmo tempo, assim, se eu for pintar e eu parar de hidratar, né? Porque eu fui inventar de pintar o meu cabelo grande e eu parei de hidratar o meu cabelo, né? E agora não, agora eu tô começando a hidratar. Agora eu tô começando a hidratar e eu tô querendo pintar. Vai entender, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo, né?
Se você quiser me ajudar, compartilha, dê o like, se inscreva no canal, né? Se tiver valeu, aperta no valeu para me ajudar, vai me ajudar bastante também. E é isso, gente, até a próxima. Bom, gente, eu ia encerrando agora, né, o vídeo, mas já não tô encerrando, eu vou encerrar agora. Eu vim mostrar, né, o resultado aqui pra vocês da hidratação. Ainda tá molhado, né? Ainda tá molhado, eu acho que eu não vou finalizar o meu cabelo agora, né? Porque só vou finalizar quando eu for pegar meu filho, né? Lá para 5 horas, 5h15, né? Que é o horário que ele tá saindo da escola. Eu só vou finalizar nesses horários, porque já é o quê? Vai dar 3 horas, né? Eu vou finalizar só com óleo mesmo, o óleo de maracujá da Scala. Ele é muito bom, mas só que eu não gostei muito, né? Eu não gostei muito porque ele não hidrata bastante. Eu gostei, né? Mas assim, tem pontos negativos também. Mas enfim, eu vou finalizar o cabelo lá para 5 horas, né? Esse é o resultado da hidratação. Parece que finalizou, né? Parece que finalizou meu cabelo, mas eu não vou finalizar agora. Vou finalizar lá para as 5 horas. E é isso, gente. Eu vim mostrar o resultado aqui da hidratação, né? E até a próxima.